Opa, e beleza, pessoal? Como vocês votaram, né? E infelizmente ou felizmente eu tenho que fazer o que vocês votaram. Olha, eu já tava separando o Mormouse do protagonista e apelão, porque eu achei que o apelão ia ganhar. Não sei se é por causa que o prazo deu uma aumentada, então acabou que dos vilões venceu. Mas eu gosto de fazer de vilões, é porque já tava um pouco atrasado o Mormouse do protagonista e apelão, né? Mas vocês decidiram, então tá aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse top 5, né? Eu adoro fazer Mormouse de vilão. Eu acho que vocês devem ter percebido, né? Que eu gosto do Hisoka, né? Então acho que vocês devem ter percebido que eu gosto de vilão. E também protagonista vilão me faz falar coisas que geralmente não falaria no protagonistas que tem um passado um pouco mais difícil, né? Porque os vilões eles têm um passado difícil, mas eles estão cagando pro que eles passaram, porque eles querem só vingança e matar, né? Mas eu espero que vocês gostem desse top 5 e vamos seguir evoluindo e até a próxima. Jogando como um vilão perfeito com os olhos de raposa. Para que o mal vença, muito sangue de inocentes precisa primeiro ser derramado para banhar a vitória do caminho do mal. Infelizmente, a última esperança do bem, Raiden Wish, havia perecido em combate. Julian, que era um dos seus auxiliares, acabou se virando contra o bem. Ele estava abraçando o caminho do mal. Esse era um trailer da nova atualização do jogo Mate o Rei Demônio a partir de agora. Lee Chiou ficou extremamente puto com esse novo trailer. O mesmo havia dedicado 5 anos da sua vida para no fim ele receber essa rasteira sabendo que os desenvolvedores querem matar o personagem principal. E depois de deixar uma bela crítica não construtiva para a empresa Fórum Mel, Chiou ele começou a pensar por que eles mataram Raiden, já que a história foi feita especificamente para o desenvolvimento dele. Ele não era só um herói, ele era a pessoa que estava na linha de frente protegendo a fronteira nortenha. Muitas outras pessoas o viam como líder. Ele era um gênio quando se tratava de caçar demônios, e todo mundo ali no meio da nobreza tinha um grande respeito por ele. Sim, depois de extravasar sua raiva toda, Shinwo ele recebeu a mensagem de Faromel, avisando para ele que eles respeitavam a opinião dele, já que ele passou grande parte da sua vida jogando o jogo. Mas eles acabaram batendo o pé, dizendo que não iria voltar nas atualizações. E se ele realmente quisesse mudar o jogo, ele teria que fazer por conta própria. E sem qualquer direito de escolha, Lee Chiou ele sentiu seu corpo sendo puxado pela tela. Em seu desespero mais profundo, ele tentou desligar o PC, mas não adiantou para ele. Ele acabou sendo puxado pelo jogo. Assim como mesmo acabou abrindo os olhos no mundo estranho, num ambiente totalmente estranho, e tentando absorver que tipo de loucura acabou acontecendo, já que do nada ele foi puxado para dentro de uma tela de computador. Chiou ele entendeu muito rápido que ele estava dentro do jogo Mate o Rei Demônio a partir de agora, exatamente no lugar onde o trailer se iniciava. Sem qualquer direito de colocar os seus pensamentos em prática, um demônio escorpião acabou aparecendo e ele estava tentando predá-lo. Como qualquer pessoa sensata, ele acabou correndo. Ele até percebeu que seu corpo parecia muito mais leve do que o normal. Foi então que ele entendeu que ele estava dentro de um personagem do jogo. Como ele jogava com Raiden, ele pensou que ele estaria no corpo dele. Já que ele passou 5 anos jogando esse jogo, ele sabe exatamente como derrotar o demônio escorpião. E depois de derrotá-lo como se não fosse absolutamente nada, ele escutou que o nome da habilidade que ele acabou utilizando se chamava Corte Crescente. O seu personagem Raiden Wish não tinha esse golpe habilitado nas suas configurações. Foi então que ele tomou mais uma rasteira. Ele havia parado no corpo de Julian Crispat Placion. Depois de uma semana dentro deste jogo infame, tentando de todas as maneiras possíveis retornar para o mundo real, Chiou entendeu que agora essa vai ser sua realidade. Trailer específico, Julian era um vilão. Só que Chiou ele não sabe como que Julian se tornou um vilão. O que levou ele a se tornar um vilão? Já que todo mundo nesse jogo acha que ele é um vilão, por ele ter o olhar de vilão. Blade Note. Era para ser mais uma semana normal em um dia normal. Até que aquela pessoa acabou aparecendo. Ninguém entendia o motivo do porquê essa covardia tão grande que ele fez sobre nós. Por que ele estava nos matando? Eu não fiz nada de errado com ele, por que nós tivemos que pagar esse preço? Nesse dia triste, 300 alunos foram ceifados por um covarde. E antes dele puxar o gatilho, aquele assassino sempre perguntava para suas vítimas: você acredita em Deus? E hoje Linus foi o único sobrevivente do incidente da escola Sunnyville. Tem pessoas nesse mundo que nascem com sensibilidade sobrenatural, mas existe uma parcela das pessoas que são criadas através de eventos traumáticos. Carregar o peso de ser a única pessoa que havia sobrevivido não seria fácil para ninguém. Os psicólogos sempre confortavam ele dizendo que um tempo ia acalmar as vozes que estavam na sua cabeça. Depois disso ele poderia seguir em frente. Eles não entendiam como eles iriam entender. Como ele poderia seguir em frente se as vozes ficavam todo dia falando com ele e não deixavam ele dormir? Nenhum remédio humano era capaz de acabar com essa alucinação que não parava em hipótese nenhuma. Ele pensou que talvez, só talvez mesmo a dor pararia com a sua morte. Antes de pensar no seu fim, uma das amigas que foi morta naquele evento avisou para ele que ele precisava permanecer vivo, já que ele era a única forma dele se vingar.
Isso deu um tempo para que o entregador chegasse e conseguisse ajudá-lo naquele momento. Assim que o entregador percebeu que ele estava salvo, resolveu deixar para o seu cliente uma caixa que foi encomendada para ele. Assim que Lunos tocou na caixa, ele percebeu que as vozes haviam se cessado. Toda vez que ele tirava a mão da caixa, as vozes retornavam. Foi então que ele resolveu abrir para saber o que tinha dentro daquela caixa, e ele descobriu que havia um metal lá dentro. Esse metal era extremamente estranho, já que toda vez que ele tocava nela, as vozes acabavam se calando. Foi aí que ele notou que as vozes estavam canalizando a sua raiva naquele metal. Foi então que ele resolveu botar um plano em mente. Já que nenhum remédio funciona, talvez a vingança seja o único remédio que vai fazer essas vozes cessarem. Afinal, o que você faria se a arma caísse em sua mão? Você salvaria o mundo ou deixaria do mesmo jeito? Mesmo o massacre na escola Sunny Hill fosse considerado uma coisa muito triste para o mundo, o grupo que orquestrou aquela matança foi os terroristas do grupo ISM, eles que estavam por trás desse evento. Esse grupo ele controlava o mundo por meio do medo. E para atrair mais membros, eles criaram a lei de não pergunte, dando a permissão para os seus membros fazerem o que eles quisessem. Eles poderiam roubar, eles poderiam matar, eles poderiam abusar, eles poderiam fazer todo tipo de maldade. A maldade para eles não era o limite. Lunos ele soube depois de muito tempo que tinha uma sede em uma área restrita ali naquela parte. O governo parecia ter medo do grupo ISM, deixando eles fazerem o que eles quiserem, pensando que talvez quando eles estivessem satisfeitos eles parariam, mas eles eram insaciáveis e nunca iriam parar, nunca mesmo. Foi aí que nosso protagonista entendeu que ele precisava fazer isso, ele precisava matar todos, ele precisava se vingar, mesmo que o seu início de vingança precisa ser nessa série pequena, já que a cabeça das cobras são extremamente poderosas, então eles têm que começar de baixo para cima, não tem como ir da cabeça para o rabo. Talvez dessa forma as vozes deixarão ele em paz. Você acredita em Deus? Como ser um vilão poderoso? Pelos meus padrões, as pessoas elas são separadas em 3 grupos diferentes. Os heróis, as pessoas comuns e os vilões. Nem todo herói é conhecido, e as pessoas comuns nem sempre são as pessoas normais. Portanto, ninguém pode dizer que só porque você é um vilão, que você é uma pessoa má. No entanto, haverá obviamente aqueles que fazem valer o estereótipo. 4 pessoas diferentes haviam acordado em um lugar estranho. No mesmo momento que os seus olhos haviam despertado, eles entenderam que eles estariam em algum teste de sanidade. Como em qualquer situação normal, algumas pessoas queriam buscar dominância sobre os outros mais fracos. Às vezes, aquele que aparenta ser o mais fraco, na verdade esconde a sua força. Depois que os ânimos haviam sido saciados, aquele grupo começou a se apresentar. A primeira pessoa que se apresentou foi Kim Chang-seong, e a menina era Yomini. O de cabelo amarelo era Shin Pyo-shoto, e o nosso protagonista também estaria ali. O seu nome era Yeon Seung-gon. Ao fim daquela breve apresentação, os mesmos perceberam que tinha uma tela de sistema flutuando em seus olhos. Além das informações pessoais deles, uma missão estava gritando nela. A missão em questão mandava eles sobreviverem às pessoas que foram possuídas por algum espírito maligno. No meio daquelas informações, há uma informação que era muito intrigante. A missão dava 3 formas deles sobreviverem. A primeira delas era que eles poderiam sobreviver naquele local por um dia. Mas tinha um porém, se todo mundo morresse menos um, a missão automaticamente acabaria. A segunda missão era o massacre, dizendo que se eles matassem todos que foram possuídos pelo espírito maligno, acabaria a missão. A terceira missão era a fuga. Essa missão era meio que um mistério. Você não sabia se tinha ou não uma porta ali. Assim que as missões foram ditas, o jogo começou. Enquanto o grupo fazia de tudo para sobreviver àquele jogo maligno, os sequestradores ficaram bastante intrigados e espantados com aquele grupo, já que tinha muitas pessoas fortes naquela sala. Eles até pensaram que talvez mesmo esse seria o único grupo que concluiria o tutorial com todos os membros vivos. Eles não pensaram na última variável. Seung-gun pensou. A primeira regra era bem explícita. Se todo mundo caísse, o jogo acabava. O nosso protagonista entendeu que seria muito mais fácil matar todo mundo ali do que ter o risco de morrer naquele jogo. Então ele resolveu fazer o serviço com suas próprias mãos. No momento que o serviço foi feito, ele soube que esse jogo que ele estaria era um jogo para substituir um deus. Vários deuses estariam olhando as pessoas jogando aquele jogo para ver qual seria o seu sucessor. O supervisor do tutorial disse para ele que eles poderiam morrer 2 vezes. Quando ele morresse a terceira vez, ele morreria realmente. Toda vez que ele concluísse uma missão, ele receberia alguns benefícios que ele poderia comprar ou trocar por alguma coisa no inventário. No momento que ele ouviu tudo isso, ele resolveu comprar uns equipamentos que seria perfeito para ele no início do jogo. Assim que ele terminou de comprar os equipamentos, iria iniciar a segunda missão. A missão era a batalha real. Tudo que ele precisava fazer era matar um ser vivo. Depois de matar vários humanos, matar um animal seria muito fácil. E assim iniciaria a sua jornada nesse novo mundo para substituir um deus. Mas primeiro ele vai ter que ser o último de pé e chamar muita atenção do deus que ele quer. E nós sabemos qual deus que ele quer. O neto genial dos reis dos agiotas. A primeira ganância documentada historicamente pelo mundo foi a de Adão e Eva. Mesmo Deus entregando tudo para eles de mão beijada, eles ainda queriam muito mais. Eles queriam tudo.
tudo mesmo. Até nos dias de hoje, esses desejos lascivos deixam nosso coração totalmente sem palavras. Tudo porque queremos mais e mais e mais. O presidente Nan Yun-soo, o CEO da empresa DM Financeiras, apenas do nada resolveu sumir do mundo, levando toneladas de dinheiro e levando os restos dos recursos dos trabalhadores que investiram seus salários na empresa, confiando que ele daria lucro para eles futuramente. Os humildes, eles sempre acham que fazer protesto vai adiantar alguma coisa, mas infelizmente para as pessoas humildes, isso não vai adiantar porcaria nenhuma. Nesse exato momento, o presidente Na estava vendo as pessoas implorando, achando que o dinheiro irá retornar para suas contas de um barco viajando ao redor do mundo, gastando tudo que eles deixaram para ele na sua supervisão. Isso, pelo visto, até seria cômico, se não fosse trágico. Dentre os empresários lesados por ele, somente uma empresa poderia recuperar os seus próprios investimentos, que seria a companhia Taesan. O representante da Taesan, Kim Min-wook, avisou para o presidente Nan. Ele não foi lá para prendê-lo e levá-lo de volta para a Coreia. A única coisa que ele queria é recuperar os ativos da empresa Taesan. O valor emprestado para Nan na época foi de 150 bilhões de wons. Na data prevista, se ele devolvesse o empréstimo, seria de 320 bilhões. A cada dia que ele atrasasse, era 20 bilhões a mais que ele teria que pagar no empréstimo. Como ele atrasou muito para pagar, a dívida dele acumulada com a empresa Taesan era de 470 bilhões de wons. Convertido para o dólar, seria de 350 milhões de dólares. Uma pessoa que acabou passando a perna em várias outras pessoas, ela não liberaria a carteira muito fácil. Por isso, Min-wook resolveu colocar Nan para dar uma nadada com os peixes. Mesmo lutando entre a vida e a morte, ele não queria liberar o escorpião do bolso. Ele sabia que a Taesan precisaria que ele ativasse pessoalmente para poder liberar esse dinheiro, senão eles perderiam tudo. Nosso protagonista avisou para Nan que realmente a Taesan ama dinheiro, mas eles odeiam as pessoas que tentam passar eles para trás. Vendo que realmente o que ele falava era muito sério, que ele poderia morrer, Nan resolveu pagar tudo, com todos os juros que foi cobrado. Nosso protagonista, Min-wook, ele era neto do agiota mais temido da Coreia. O seu avô, Seon Tae-san, controlava tudo, de presidentes a promotores. No seu falecimento, ele acabou deixando tudo para seus filhos. Mesmo Min-wook sendo seu único neto, filho da sua única filha, o seu avô acabou deixando absolutamente nada para ele, e deixou tudo para os seus tios e até para o seu primo, que era um inútil. Ele aguentou absolutamente 30 anos para no fim não levar absolutamente nada. Depois de muito trabalho duro, nesses 30 anos trabalhando na empresa Taesan, a única pessoa que ele realmente sentia que amou ele de uma vez foi a sua falecida avó. E hoje era o dia que ele estaria indo prestar os seus respeitos para ela no seu túmulo. Só que ele acabou recebendo uma ligação dizendo que ele precisaria terminar um serviço que o primo dele não conseguiu terminar. Ele não iria se a ordem não tivesse vindo de cima. As poucas pessoas poderiam mandar ele fazer esse serviço. Infelizmente a ordem veio de cima. O serviço já estava 90% pronto, era só ir lá e terminar. Só que infelizmente para ele esse seria o último dia dele, já que eles queriam fazer uma queima de arquivo. Ele sabe que poucas pessoas naquela empresa teriam condições para mandar matar ele. Então a ordem veio muito de cima. Poderia ser seu primo ou um dos seus tios que mandou matar ele. Depois de 30 anos servindo nessa empresa como cão, ele acabou sendo morto. E ele jurou que se ele tivesse uma outra oportunidade, ele faria totalmente diferente. Ele iria engolir todos eles. E sem aviso prévio, Kim Min-wook recebeu uma nova chance, retornando 30 anos no passado. Nessa época ele era um valentão. E ele se lembra que nesse dia específico, ele estava enfrentando outra escola. E depois que eles venceram essa luta, foram comemorar em outro lugar. E por causa disso, ele não chegou a tempo de ver a sua avó falecendo. O médico na época até avisou pra ele que se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez a sua avó estaria viva. E sem pensar 3 vezes, ele foi correndo até sua avó. A mesma estava viva ainda. Min-wook sabe que é questão de tempo até ela ter o infarto dela. Por isso ele não poderia deixá-la sozinha naquele momento. Não dessa vez. E como na sua vida anterior, no mesmo horário, a sua avó acabou apresentando um PCR. Mas agora ele estava lá e conseguiu ajudá-la. O tratamento que a sua avó precisava fazer era muito caro. E só existe uma pessoa naquele mundo ali que poderia emprestar esse dinheiro pra ele, que era o seu avô. Min-wook, ele foi um servo da família Taesan. E ele sabe como tudo funciona lá. E dessa vez ele não vai ser mais um cachorro. Ele vai passar por cima de tudo, sorrindo e tramando nas costas deles. Goblin de nível 999. Quando você lê um livro, em algum momento o personagem principal ele tem um final feliz. Kim Shu-soo, ele acabava se perguntando quando vai ser esse tal final feliz dele. A sua vida era uma merda, o seu trabalho era uma merda, tudo para ele era uma merda. No meio dos seus lamentos infinitos, Kim acabou ouvindo de alguns outros trabalhadores fudidos como ele. Eles estavam falando sobre o jogo Portão do Paraíso. Eles ouviram que um dos trabalhadores que trabalhavam ali acabou conseguindo uma classe secreta. E agora ele não precisa mais trabalhar, já que ele tá ganhando uma puta grana. Portão do Paraíso era um jogo de realidade virtual. O que fez ele ser um jogo muito bom para as outras pessoas era que o jogo ele era tão realista que você poderia sentir os efeitos no mundo real. Muitas pessoas começaram a fazer do jogo a sua vida. Isso foi tão extremo que no mundo real criaram um banco só para os jogadores venderem os seus itens, ou qualquer outra coisa que eles conseguissem dentro do jogo. Para uma pessoa que precisa contar cada centavo para sobreviver no outro dia, Kim ele sabe que ele não poderia comprar uma cápsula.
mas ele poderia usar suas economias para poder alugar uma cápsula numa lan house. Ele sabe que existe duas formas de você crescer e ter muito dinheiro em Paraíso do Portão. A primeira é você se juntar com equipes para matar monstros e vender tudo que eles acabam dropando. E a segunda maneira era a pior de todas, era a mais difícil. Jogadores que acabam vivendo no índice da pobreza, como ele, eles precisavam se adaptar, e eles tinham que fazer isso, que seria a famosa mineração. Se eles tivessem muita sorte, eles poderiam achar algum minério bom para poder vender. E depois de meses cavando e cavando e cavando, ele finalmente conseguiu achar um cristal de cura avançado. O mesmo ele já sabe que ele poderia vender esse cristal por 300 mil wons. Kim, ele até pensou que finalmente a sorte estava mudando para ele, e se ele tivesse muita sorte, ele ainda poderia se tornar um protagonista aí. Quando ele finalmente entendeu que os céus estariam abençoando ele, um grupo de aventureiros, percebendo que ele era muito bom na mineração, resolveu contratá-los para que ele pudesse minerar um pouco mais fundo na dungeon, e eles iriam guiá-lo até lá. O nosso protagonista, ele não é burro, isso era muito bom para ser verdade. Ele até pensou muito sério em recusar, mas quando uma dama acabou pedindo ajuda a ele, ele resolveu aceitar. Ele nunca acabou descendo muito fundo na dungeon, mesmo tendo um minério muito bom lá. Mas o nível dele era muito baixo, por isso ele acabou ficando mais para cima. Até os lobos de nível 7 que atacavam em matilha era mais forte que ele. A sorte dele é que a Catarina estava lá. Enquanto ela protegia ele, outros caçadores ali que estavam no mesmo grupo falavam mal dele, tentando mostrar para ele qual era o lugar dele. Que ele sabia que ele não era o mais forte, mas ele tinha um dom na mineração e ele resolveu mostrar para eles que ele era útil e dar um pouco de orgulho para a mulher do sonho dele. Sua paixão acabou trazendo frutos para ele. Ele acabou achando uma porta secreta. Foi nesse momento que ele percebeu que os céus realmente estavam do seu lado. Só que infelizmente ele percebeu que um raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Aquela porta era bom demais para ser verdade. Muito bom mesmo, ao ponto deles nem precisar de aturá-lo mais. Para não dividir os ganhos com ele, eles resolveram traí-lo, que seria a forma mais fácil deles conseguirem levar em tudo. Se não fosse o cristal de cura que ele havia achado mais cedo, ele teria morrido ali. Ele sabe que não precisa matar o boss, mas só dele estar na sala ele recebe alguma recompensa. Por isso ele acabou adentrando na sala mesmo e sabendo que poderia sofrer algum tipo de penalidade por aqueles caras depois. Só que quando ele entrou naquela porta secreta, ele soube que ele estava no santuário do Lord Goblin. Quando ele resolveu procurar os seus traidores, Kim acabou percebendo que cada um deles morreu. E eles eram bem fortes, então provavelmente aquele monstro que estava ali dentro era mais forte ainda. Foi quando ele soube que o boss era level 80. Como ele era uma pessoa muito fraca, que morria até por nível 7, ele resolveu simplesmente meter o pé. Já que ele não poderia derrotar nada, ele resolveu utilizá-los como isca para meter o pé mesmo. A covardia dele acabou chamando a atenção do Lord Goblin, que resolveu recompensá-lo, dando para ele uma classe secreta, que era uma classe de invocador de Goblin, que ele poderia invocar qualquer Goblin ali, e ele não seria tratado mal pelos Goblins. Ele sabe que os Goblins eles são monstros bem fracos, então ele resolveu utilizar um Goblin, deixar aquele Goblin ali se fuder e acabar metendo o pé. Mas algo incrível acabou acontecendo. O Goblin que ele invocou era o próprio Lord Goblin, e ele acabou derrotando aquele boss de nível 80, muito fácil, com apenas um golpe. Ele sabe que Portão do Paraíso leva muito a sério bugs, então ele resolveu utilizar o máximo possível esse bug do seu Goblin estar level 99,9 para que ele pudesse enriquecer muito mais rápido, e utilizando esse Goblin também para poder chegar no nível muito bom ao ponto dele conseguir se virar no jogo sozinho, ficando rico e ainda conseguindo poder.